Grutz, se você trabalha com marketing, existe uma sensação que provavelmente você conhece bem, que é aquela de acordar com 1000 tarefas abertas, 50 campanhas rodando, 200 pessoas chamando no WhatsApp e ainda assim sentir que não está avançando de verdade. Mas e se eu te disser que o segredo para ser realmente produtivo não é fazer mais, é saber onde mexer para multiplicar o que você já faz. Hoje eu quero te mostrar o que separa um profissional que vive na doideira do dia a dia com aquele que constrói bons resultados com uma certa paz. Não 100%, mas com uma certa, tá? E o caminho ele é simples, mas profundo. A gente vai falar sobre alavancagem, priorização, delegação e otimização. Essas 4 palavras são as que definem quem consegue fazer 10 vezes mais com a mesma energia no mesmo tempo, tá? E no meio do vídeo eu quero te mostrar um teste simples que talvez vá mexer na sua cabeça para tentar te provar que provavelmente, tá, você está resolvendo o problema errado todos os dias. Se você é gestor de marketing ou quer ser um, eu acho que esse é um bom vídeo para você assistir, beleza? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Márcio Grilo, adivinha só que sou um gestor de marketing, um cara apaixonado por dados, premissas e um bom plano de ação. E é por isso que no final desse vídeo eu vou passar um plano de ação 100% prático para você colocar em prática, obviamente, assim que terminar esse vídeo. Porque sabe o que eu percebi? A maioria das pessoas no marketing, elas não tem resultado, não é porque não trabalham duro, muito longe disso, mas é porque trabalham nas coisas erradas. De novo, cara, fica comigo até o final que eu vou te entregar um checklist 100% prático, um passo a passo para você aplicar tudo que a gente vai conversar aqui. Mas antes disso, deixa eu te provar com uma história simples porque quase todo mundo falha nesse jogo da produtividade. Tá? Tem um livro, cara, um livro que eu acho incrível, que eu recomendo para todo gestor de marketing, na verdade para todo mundo, que é esse aqui, ó. Qual é o seu problema? Do Thomas Wendell, tá? Nem por um decreto eu vou tentar pronunciar esse último nome dele aqui, que eu não vou conseguir de forma alguma, tá? Esse livro aqui, ele fala sobre algo que parece óbvio, tá? Mas muda completamente a forma como a gente trabalha, que é a habilidade de reformular o problema antes de tentar resolver. E ele começa com um teste que eu quero fazer com você agora, beleza? Seguinte, imagina essa situação. Demora 7 dias para o navio sair de Nova York e chegar em uma determinada cidade na França, tá? Todo dia sai um navio de cada lado. Aí a pergunta é, quando você sai de Nova York, com quantos navios você vai cruzar no caminho? Pensa no número. Pensa aí por um segundo e se você na verdade quiser se desafiar mais, dá uma pausa nesse vídeo, pensa um pouquinho mais. A maioria das pessoas provavelmente vai responder 6, 7 ou 8, mas a resposta certa é 13. Por quê? Porque a gente só pensa nos navios que estão vindo depois e esquece dos que saíram antes. A gente só olha para frente e esquece do contexto dos navios que já estavam lá em movimento. E é exatamente isso que acontece no marketing. A gente acha que o problema está em tráfego, está em copy ou está no funil, mas muitas vezes o verdadeiro problema é o ângulo errado da pergunta. A produtividade ela começa com clareza. Você só é produtivo quando entende qual problema realmente precisa resolver. Por isso, o primeiro passo é sempre parar e se perguntar: eu estou resolvendo o problema certo? Porque se não tiver, não importa, mas não importa mesmo quanto você se esforce, você só vai remar mais rápido numa direção completamente errada. Outro exemplo que é mais claro, tá? Que é o clássico problema do elevador lento. Muitas pessoas achavam que o elevador era devagar. E aí, como que a gente resolvia esse problema do elevador lento? A resposta óbvia é colocando um motor mais potente, deixando talvez o elevador mais leve, tudo para aumentar a velocidade dele. Mas o fato é que esse problema precisa de uma recontextualização. O problema real não é a velocidade do elevador. O problema real é que a espera é desagradável. E a solução é fazer essa espera parecer ser um pouquinho mais curta. E como é que a gente faz isso? Colocando espelhos dentro e na área de espera do elevador. As pessoas vão se distrair olhando para elas mesmas. O tempo vai parecer correr muito mais rápido. O problema é resolvido. Cara, sempre que tiver um problema, para um pouco, você faça algumas perguntas, dá um passo atrás,
Tenta olhar de fora o todo. Agora, sabe qual é o problema que eu enfrento todo dia, em todo vídeo aqui no YouTube? A quantidade de likes nos meus vídeos, tá? Eu não sei como que eu te convenço para dar um simples likezinho. Me ajuda nessa, cara. O que eu preciso falar para te convencer a dar um clique? Coloca aqui nos comentários. Se você puder, inclusive, só dessa vez, dá um likezinho, cara. Eu agradeço demais, beleza? Agora, voltando no papo, agora que você já entendeu que clareza vem antes de ação, a gente vai falar sobre o ponto mais poderoso da produtividade, que é a alavancagem. A alavancagem é quando você mexe uma peça e movimenta um tabuleiro inteiro. Um profissional comum, o que ele vai fazer? Ele faz tarefas que mexem com uma coisa. Já um bom gestor de marketing, um cara de alto desempenho, ele faz tarefas que mexem com 10. É um exemplo simples. Você pode revisar uma copy, ou você pode criar um sistema de revisão de copy que toda a sua equipe vai usar. A primeira ação, ela dá um resultado. A segunda, ela cria um efeito dominó de resultados. Essa é a diferença entre estar sempre ocupado e gerar realmente um impacto. Imagina um dominó pequenininho, cai e derruba uma fileira de 100. É isso. Toda tarefa de alavancagem ela é um pequeno empurrão que desencadeia uma avalanche. E aqui, se você me permite, vou entrar com uma provocaçãozinha. Tá na sua rotina hoje. Quantas tarefas realmente tem alavancagem? E quantas só te dão aquela sensação de estar sempre trabalhando, estar sempre ocupado? Porque é aqui que entra o próximo ponto. A arte de priorizar o que realmente importa. Tem uma frase que eu gosto muito, cara, que é: quando tudo é urgente, nada é urgente. E se você trabalha com marketing, você sabe que essa frase descreve muito bem o seu dia a dia. Veja se não é isso, cliente pedindo alteração, time cobrando resultado, gestor pedindo relatório. Mas aqui vai a pura verdade. A sua função como estrategista, como gestor, é decidir o que vem primeiro. Não é reagir ao bebê que grita mais alto. Para isso, eu utilizo um filtro simples, tá? Que você pode aplicar para qualquer tarefa sua. Você vai sempre se perguntar: isso resolve um problema central do negócio? Isso gera um aprendizado para as próximas decisões? Isso tem um efeito dominó em outras áreas? Cara, se a resposta for não, para pelo menos 2 dessas 3 perguntas, essa tarefa não é prioridade, ela é barulho. O papel do gestor é cortar barulho, porque foco não é dizer sim para muita coisa, é dizer não para quase tudo. E eu sei, cara, é difícil, tá? A gente se culpa muito de não fazer tudo, mas produtividade não é sobre fazer tudo, é sobre fazer o que muda o jogo. E quando você começa a cortar o que não é essencial, talvez vai surgir uma dúvida natural, tá? O que eu faço com o resto então, Grilo? É aí que entra o poder de uma delegação inteligente. Muita gente acha, inclusive, que delegar é só vai lá e passa a tarefa. Mas delegar de verdade é criar um multiplicador de resultado. Você não delega uma tarefa, você delega um resultado. Entender essa diferença muda completamente o jogo. Quer ver na prática? Olha como é que faz errado, cara. Pedir para alguém fazer uma landing page. Quando certo seria: faça uma página que precisa gerar 40% de conversão até sexta. Quando você delega certo, você dá clareza de resultado, não de execução. E para isso você precisa de 3 elementos, cara: clareza, confiança e acompanhamento. Clareza sobre o que precisa acontecer, confiança de que a pessoa consegue fazer aquilo ali, ela pode, tá? E acompanhamento para garantir que o processo está indo no caminho certo. E o mais importante, delegar não é abrir mão do controle, tá? É garantir que o resultado continue acontecendo sem depender de você. Afinal, produtividade de verdade mesmo, é quando seu sistema trabalha mesmo quando você não está olhando. Aí é a mágica. E para isso acontecer, você precisa, dominar esse último ponto, que é a otimização. Ser produtivo não é fazer 1000 coisas diferentes. Fazer uma coisa 1000 vezes melhor. Olha que eu mostrei uma frase, cara, que é uma frase que eu acho genial, que é: a volatilidade dos resultados vem do baixo volume das ações. Ou seja, seus resultados eles são imprevisíveis. Provavelmente você está tentando fazer uma coisa nova
a cada momento e está repetindo poucas coisas. O segredo da produtividade está na interação. Fazer, medir, melhorar e refazer. É o ciclo que separa um amador de um profissional, cara. Input, processo, output e feedback. Esse é o loop da melhoria contínua. Pensa nos vídeos, por exemplo, do MrBeast. Eles seguem o mesmo formato base, mas a cada novo vídeo é uma versão melhor do anterior. E não recomeça nada do zero, cara. Ele refina o mesmo formato até chegar à perfeição. Você pode aplicar isso hoje em qualquer coisa, cara. Copy, funil, criativo, reunião de venda, estratégia de mídia. Cada ciclo melhora 10%. E 10% toda semana é 1000% por ano. Quando você combina interação com clareza, você chega no ponto máximo da produtividade. Beleza? Ó, bora recapitular os pontos-chave desse papo aqui, tá? Primeiro você precisa descobrir o problema certo. Depois foque em tarefas de alavancagem para resolver esse problema, priorizando com base no impacto e não na ansiedade. Beleza? Começa depois a delegar os resultados, não tarefas, tá? E o mais importante, intere e otimize constantemente. Esses são os pilares de um gestor de marketing extremamente produtivo, tá? Problema certo, alavancagem, priorização, delegação e otimização. Tem uma metáfora que eu gosto muito, tá? Ó, imagina um cara empurrando um bloco quadrado com todas as forças dele. Ele tá suando, cansado, parece que tá se esforçando pra caramba, mas o bloco ele não anda de jeito nenhum. Aí chega um outro cara, coloca um bloco sobre uma roda e simplesmente empurra. Não faz força, cara. O outro faz progresso. Produtividade é isso. Parar de empurrar blocos quadrados e começar a girar rodas. Às vezes a gente quer fazer as coisas rápido demais e acabamos falando que não temos tempo para inventar roda porque a gente está ocupado demais empurrando o nosso bloco quadrado. Cara, eu vou repetir porque, cara, isso é uma coisa que eu já errei muito e continuo errando até hoje, por isso eu vou repetir, inclusive para mim, cara. A gente pensa estar ocupado demais para parar para pensar em como que a gente inventa uma roda, porque a gente está gastando tempo demais empurrando o nosso bloco quadrado. Beleza? Agora, como eu prometi no início do papo, para te ajudar a colocar isso tudo em prática, eu vou fazer um checklist aqui, vou chamar do marqueteiro produtivo, tá? Ó, defina o problema certo antes de agir, liste suas tarefas e marque as que têm alavancagem, escolha apenas 3 prioridades do dia, comece a delegar uma coisa por semana para não depender mais de você, intere e melhore 10% na semana. Se você aplicar isso, cara, só isso, a sua rotina vai mudar completamente, beleza? E se você quiser se aprofundar nesse processo de interação e melhoria contínua, eu vou deixar aqui na tela um outro vídeo que eu falo sobre o método de input, processo, output e feedback, tá? Ele vai te mostrar como que você transforma cada tarefa em um ciclo de evolução. Lembra disso, produtividade não é correr feito um doido, feito um maluco, tá? É correr na direção certa. E se você ficou até aqui, talvez tenha gostado desse papo, né? Espero que sim. Cara, eu posto eu posto toda semana pelo menos 2 vídeos aqui no YouTube, tá? Então se você gostou desse papo, cara, considera ser um inscrito aqui, porque o YouTube vai te avisar quando o novo vídeo sair, tá? Se você se interessa por esse assunto realmente verdade, considera ser um inscrito, tá? E me dá sugestão do que você gostaria que eu falasse aqui, que eu não tenho tantos comentários assim, então obviamente eu leio todos e vou adorar conversar sobre alguma coisa, falar sobre algum assunto que realmente seja interessante para você, beleza? Obrigado, Guruts. Valeu. Bora dar nossos pulos. Abraço.